Há poucos dias atrás, a eleição para a presidência do Peru ocupou a atenção do noticiário internacional. E isso se deveu a um fato muito interessante, é que a disputa entre os dois principais candidatos era voto a voto. A diferença entre os dois candidatos era muito pequena. Nunca se teve na história até hoje a notícia da eleição de uma pessoa por um único voto em países democráticos. É verdade que nos países onde a ditadura acontece, quando há eleições, elas são eleições de fachada. Mas eu não vim aqui falar de democracias e nem de ditaduras esta noite. O meu assunto é extremamente espiritual e bíblico. Eu desejo apresentar nesta noite aos irmãos uma doutrina bíblica que é fundamental para a nossa fé cristã. Por isso eu dei o título desta mensagem: Eleitos por um só voto. Eleitos por um só voto. Eu peço a você que abra ou acesse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo 1, para lermos os versos 1 a 6. Efésios, capítulo 1, versos 1 a 6. Eu farei a leitura na versão Almeida, século 21. Efésios capítulo 1, versos de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Deus abençoe a leitura da sua palavra e possa o Espírito Santo aplicá-la ao nosso coração. Eleitos por um só voto. Esse texto que o apóstolo Paulo nos apresenta, ele pode ser estudado, ele pode ser abordado, ele pode ser entendido de duas formas. Uma delas é aquilo que nós poderíamos chamar de padrão trinitário, isto é, a referência que o apóstolo Paulo faz aqui neste texto sobre as três pessoas da Trindade divina: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Na verdade, esse padrão trinitário apresenta um hino de louvor à Trindade. Para o louvor da sua glória é o estrebilho desse hino. De acordo com essa abordagem, o Pai escolhe o seu povo em amor, versos 3 a 5, aquele no qual a igreja escolhida é Cristo, o Filho, o amado, que é também redentor, mediante o preço de sua morte sacrificial, verso 9, e o Espírito Santo aplica a obra de Jesus Cristo a nós, a igreja, e assim torna real na experiência humana o eterno propósito do Deus triuno, versos 13 e 14. Mas há uma outra forma de abordar esse texto do apóstolo Paulo.
é a perspectiva do propósito salvador de Deus. Tal propósito é firmado antes da existência do tempo, é trazido à história na pessoa de Jesus Cristo, e o Espírito Santo se encarrega de fazer a transição da história para a nossa experiência pessoal como crentes. E eu queria chamar a sua atenção para a maneira como o apóstolo Paulo começa esse texto. Ele se identifica, e ele se identifica como apóstolo de Cristo, deixando bem claro que a sua autoridade apostólica não é fruto da sua vontade pessoal, ou mesmo do seu empenho, mas a sua autoridade apostólica procede da vontade de Deus. Paulo faz a clássica saudação aos irmãos da igreja em Éfeso, que está bem registrada no verso 2. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Esta é uma saudação comum em todas as cartas de Paulo. O apóstolo Paulo, ele vai nesse texto, de um modo muito especial, dar uma ênfase muito forte à ideia da graça de Deus. No verso 3, o apóstolo Paulo deixa claro o assunto do seu ensino. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E quando ele fala de todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo, Paulo começa a falar sobre a doutrina da eleição. E nós poderemos, sem dúvida, afirmar que de todas as bênçãos celestiais em Cristo, esta é a melhor, a mais importante, a fundamental. Dentre os versos deste grande hino de adoração a Deus, eu quero chamar a sua atenção para os versos 4, 5 e 6, porque eu desejo meditar com você hoje à noite sobre a doutrina bíblica da eleição. Eu quero compartilhar com você algumas lições desse precioso texto bíblico. A primeira lição que nós aprendemos com o apóstolo Paulo aqui nesse texto é a seguinte: Deus nos elegeu. Usando uma outra palavra, Deus nos escolheu. A eleição não é apresentada por Paulo como um assunto de controvérsia ou de especulação, não é colocado em oposição ao fato autoevidente de que todo ser humano foi criado por Deus livre. Como bem frisou um experiente comentador bíblico, é uma doutrina para suscitar o nosso louvor e não a nossa discussão. Repare que ele começa a se expressar dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina da eleição deve suscitar, deve fomentar, deve motivar o nosso louvor e não a nossa discussão teológica. A doutrina bíblica da eleição não foi inventada por Agostinho, bispo de Hipona, nem por Calvino, pastor em Genebra. Deus nos elegeu. Esta é a declaração fartamente encontrada na palavra de Deus, de um modo muito especial no Novo Testamento e especialmente no ensino do apóstolo Paulo. Na sua onisciência, na sua soberania, Deus nos escolheu para a salvação. Esta afirmação que Jesus faz não deixa qualquer dúvida para nós. Eu vou ler o que Jesus disse e está registrado por João no capítulo 15, no verso 16 do seu evangelho. Jesus dizendo: não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário,
eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Reparou bem? Jesus dizendo claramente: não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi. Essa é uma afirmação extraordinária. Mas espera aí, pastor. Não é verdade que Jesus diz: se vocês quiserem vir após mim, isto é, se vocês quiserem me seguir, então neguem-se a si mesmo, tomem cada dia a sua cruz e sigam-me. Não há qualquer dificuldade em crermos na nossa liberdade para decidir, e a realidade expressa na palavra de Deus: Deus nos escolheu. Eu já disse aqui uma vez e vou repetir, e tantas vezes quantas forem necessárias. Há duas verdades que a Bíblia ensina e elas precisam ser sempre lembradas. Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. E Ele não sabe depois que as coisas acontecem. Ele sabe muito tempo antes de a gente nascer. Ele sabe desde a eternidade quem é que ouviria o convite da sua graça, quem é que ouviria a pregação do Evangelho, quem é que ouviria e aceitaria a mensagem de Jesus Cristo. E a esses que ele de antemão conheceu, a estes também escolheu. A estes também ele elegeu. É isso que o apóstolo Paulo ensina. Não há qualquer conflito entre a doutrina da eleição de Deus e do livre-arbítrio humano. Quando eu andava na escola primária, lá pela 4ª série, eu comecei a ter algumas noções de geometria, de matemática, e eu fiquei assim, muito impressionado quando a minha professora, ela começou a ensinar sobre linhas, curvas, retas, paralelas, e ensinar para um aluno que jogava bola de gude o que é uma linha curva, moleza. Antes de ir para a escola, eu já sabia o que era uma circunferência, porque eu jogava bola de gude. Ensinar para um menino que era craque em bola de gude o que é uma linha reta, eu sabia, porque eu tinha que mirar a bola que estava lá, quase 2 metros de distância, e eu tinha que traçar uma linha reta até acertá-la. Eu sabia o que era a linha reta, mas não sabia o que era a linha paralela. Aí a professora disse assim: as linhas paralelas são aquelas que só se encontram no infinito. Aí baralhou a minha mente. Porque como é que um menino vai saber o que é infinito? Pois eu quero dizer para você que essas duas verdades se encontram no infinito: a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem. Deus é infinito. A nossa liberdade está em Deus e a nossa eleição está também em Deus. É ali no Senhor que elas se encontram. Devemos então ser humildes o suficiente para aceitarmos esta revelação bíblica que exalta o caráter gracioso de Deus. Quando Deus me elegeu, Ele não ficou olhando para a história da minha família, quem era o meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Ele não olhou para o meu caráter, para o meu comportamento. Deus me livre se Deus olhasse para o meu comportamento para me eleger.
Eu estava frito, torrado, esturricado. Na linguagem de alguns amigos meus, eu estava ferrado. Mas Deus me elegeu por causa do seu caráter gracioso. É por causa dele, não é por minha causa. A outra coisa que nós aprendemos nesse texto é que Deus nos elegeu em Cristo. Repare no verso 4, o apóstolo Paulo diz assim: como também nos elegeu nele. Nele, e esse nele aqui é uma referência clara a Jesus Cristo. Nos elegeu nele, em Jesus Cristo. A nossa eleição não é devida aos méritos que eventualmente tenhamos. A nossa eleição não se deve à religião que nós praticamos. A nossa eleição não se fundamenta nas coisas boas que eventualmente falemos ou façamos. Não. A nossa eleição não é devida às boas intenções que temos ou que passamos a ter na vida. Não, 1000 vezes não. A nossa eleição é em Cristo, somente nele. Então, quando você estuda a doutrina bíblica da eleição, você deve sempre louvar a Cristo, porque quando Deus elege você para a salvação, Ele não olha para você, Ele olha para o seu Filho, sacrificado na cruz no seu lugar. Somos eleitos em Cristo, no seu eterno propósito salvador, na sua maravilhosa e sublime sabedoria, Deus nos juntou a Cristo. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário não foi um remendo no plano de Deus. Não, queridos. Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E esta afirmação confirma o caráter gracioso de Deus, que oferece seu Filho na cruz para nossa redenção. Nós somos eleitos por Deus, somos eleitos em Cristo, e a frase continua: nós somos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Repare, o apóstolo João, quando recebeu a revelação de Jesus, e que está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 13, no verso 6, o apóstolo João diz: Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Essa frase, ela é fundamental, porque quando Deus criou Adão e Eva como cidadãos livres, Ele disse para o homem e para a mulher: olha, aqui é um jardim com muitas árvores frutíferas, e vocês têm a possibilidade de provar e saborear de todas as frutas de todas essas árvores, mas há uma árvore que vocês não podem comer do fruto. Imagina, tudo quanto era fruteira gostosa, eles podiam comer. Só uma eles não podiam comer. E aqui há um símbolo. É um teste de obediência. Deus criou Adão e Eva, e Deus nos criou como seres livres, para escolher, obedecer ou rebelar. Não sei se acontece com você, mas comigo aconteceu muitas vezes. A minha mãe, ela gostava de fazer doces, e um dia ela fez um doce de mamão com coco, doce favorito de Leila. Eu pedi à mamãe para eu raspar a panela, e aquilo estava uma delícia,
Mamãe esperou o doce esfriar, colocou num pote de vidro transparente e guardou dentro da cristaleira. Alguém aqui sabe o que é cristaleira? Ah, que bom. Tem um monte de gente que, pelo menos, tem mais de 50 anos, né? Guardou na cristaleira e ela saiu para um culto da União Feminina e disse: não mexam no doce, porque nós vamos ter logo mais visitas, e o doce é para as visitas. Mamãe saiu e foi para o culto. E eu, como filho desobediente, eu fui lá, na hora que não tinha ninguém na sala, eu peguei uma canequinha de esmalte, uma colherinha, fui lá e botei o doce na canequinha, e não deixei o buraco não, eu endireitei o doce. Eu fui para trás da casa, a gente estava construindo, a gente morava num barraco de tábuas, papai estava construindo a nossa casa de alvenaria. E então havia um buraco bem grande no fundo do quintal, onde a gente tirava a areia para a construção. A gente morava bem perto do rio, então tinha areia no quintal. Eu então desci para o fundo do buraco e fiquei lá com uma colherinha pequenininha, saboreando aquele doce. Até hoje, quando eu conto essa história, eu sinto o sabor do doce, você acredita? Rapaz, que coisa, a memória da gente é um negócio tremendo. Memória gustativa. E acabou o doce, eu subi. Quando mamãe chegou, ela já me procurou para me dar a bronca e me pôr de castigo. E eu falei, mas como é que mamãe sabe que eu peguei o doce? A nossa vizinha, dona Zuleika, ela estava limpando a janela da casa dela e ela viu quando o vizinho desceu para o buraco com uma caneca na mão. Quando mamãe chegou, antes de entrar em casa, a vizinha me dedurou. Pronto. Às vezes a gente faz coisas escondidas, pensando que ninguém vê. No caso, a dona Zuleika viu e contou para minha mãe. Mas quem tudo vê? Não precisa ninguém dedurar. Deus vê. Por que eu estou contando essa história? Porque quando a palavra de Deus nos ensina que Deus ofereceu Jesus Cristo como Cordeiro antes da fundação do mundo, eu quero me referir a esse fato. Antes de eu existir, antes de eu desobedecer como Adão e Eva fizeram lá no Éden, antes de eu escolher não seguir o conselho da minha mãe, muito tempo antes da minha mãe nascer, do meu pai nascer, dos meus avós nascerem, dos meus bisavós, trisavós, antes de existir tempo, antes de existir sol, lua, antes de existir planetas, antes de existir terra, gente, antes de existir tudo, lá na eternidade, Deus já tinha decidido: eu enviarei o meu filho ao mundo como cordeiro para ser sacrificado no lugar dos homens e mulheres que eu vou criar. Então eu quero que você entenda que a graça de Deus manifestada no sacrifício de Jesus na cruz não foi um remendo que Deus foi e deixa eu dar um jeito aqui no meu plano porque deu errado. Não, não foi. Jesus Cristo é o Cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Esta afirmação concorda com todo o pensamento do apóstolo Paulo
acerca da salvação pela graça de Deus. Não havia mundo, não havia tempo, não havia ser humano, não havia, portanto, nenhum pecado, nenhuma virtude, nenhum mérito. E, no entanto, Deus me elegeu você, Deus nos escolheu. A nossa eleição está firmada na eternidade, na mente e no coração de Deus. Não há nenhuma hipótese de fracasso, nem de mudança. Isto é a garantia da segurança da nossa eterna salvação. Esta afirmação, mais uma vez, confirma o caráter gracioso de Deus. E mais, aprendemos com o apóstolo Paulo que Deus nos elegeu, em Cristo, que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, mas que Deus nos elegeu com propósitos bem definidos. Interessante que nesse texto aqui, o apóstolo Paulo nem sequer menciona a palavra salvação. Nós não somos eleitos para a salvação somente. O eterno propósito de Deus para nós está bem definido nesse texto. O apóstolo Paulo diz que nós somos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Espera aí, pastor, eu? Um santo? Usando uma expressão que a minha irmã gostava muito de usar, é ruim, hein? Qual é o conceito que você tem de santo? O conceito popular é que santo é uma pessoa perfeita, sem pecado, sem erro. Mas a Bíblia diz que santo tem um significado muito melhor. Santo é aquele que é separado para Deus. Aquele que pertence exclusivamente a Deus. Antigamente, nas famílias cristãs, evangélicas ou mesmo católicas, havia uma roupa santa. Era o terno da missa ou o terno do culto. Era o sapato do culto ou o sapato da missa. Você não usava aquele calçado, aquela roupa em qualquer outra ocasião, você só usava aquela roupa para ir ao culto, ou, no caso dos católicos, para ir à missa. Eu ainda sou daquele tempo em que as pessoas iam vestidos de terno e gravata e até de chapéu. Gente, eu sou velho. Pode crer, eu sou bem velhinho. Eu me lembro perfeitamente, criança em Cachoeira de Macacu, as pessoas de terno e gravata e de chapéu indo para a igreja. Os católicos indo para a missa e os crentes indo para o culto. Porque aquela roupa na cabeça daquele pessoal era separada para Deus, era santa. A ideia que a Bíblia oferece de santidade é exatamente essa, de pertencimento exclusivo de Deus. Jesus Cristo morreu na cruz, não apenas para que sejamos salvos, mas para que sejamos santos. Você reparou como é que o apóstolo Paulo chama os crentes de Éfeso? Aos santos que estão em Éfeso. Acho que eu já contei para você uma história que eu ouvi de um colega meu missionário que trabalhou durante muitos anos na Espanha como missionário, ele, sua esposa e seus 4 filhos, que foi professor de vocês no seminário. Ele trabalhava na cidade de La Coruña, e eu tive o privilégio de um dia visitá-los. E chegando lá eu ouvi essa história que eles contaram. Uma das filhas do casal fez amizade com meninas na escola
E ela aproveitou para fazer aquela amizade de forma intencional. Ela queria convidar as suas coleguinhas da escola para irem ao culto na igreja. E uma das meninas, ela falou com a mãe e com o pai em casa: mamãe, papai, eu tenho uma amiguinha na escola que é filha do padre protestante. E ela me convidou para ir à igreja dela. Então, a esposa do pastor foi com a filha na casa dessa família para convidar a menina para ir com a filha ao culto. E os pais deixaram. A menina foi no domingo, a filha do pastor passou lá na casa dela, trouxe até a sua casa e dali eles foram para a igreja juntos. Quando ela entrou no templo, ela ficou olhando para as paredes, olhou para as paredes, olhou para o púlpito, e ela, muito curiosa, virou-se para o pastor e disse: nesta igreja não há santos? E o pastor deu um sorriso e disse: ah, sim, olha para ali. Aí apontou para os irmãos que estavam sentados. E a menina, muito espantada, virou: aqui nesta igreja os santos são vivos? Deus nos elegeu para a santidade, para sermos parecidos com Jesus, cada dia mais parecidos com Jesus. E a outra palavra que o apóstolo Paulo usa é irrepreensível. E essa palavra era uma palavra que o apóstolo Paulo foi tirar lá do vocabulário da liturgia hebraica. Porque no culto que os hebreus prestavam no templo, eles tinham de trazer um animalzinho. Dependendo das posses da família, eles traziam uma rolinha, um pombo, ou um cordeirinho, ou mesmo um bode, ou um touro. Mas havia uma condição: o animal tinha que ser sem defeito. Sem defeito. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui significa exatamente isso: sem defeito. Agora põe a mão na sua consciência e diz assim: Deus me elegeu para eu ser santo e sem defeito, e olha o que eu sou. Eu não sei você, mas eu tenho um monte de defeito. Se você perguntar para Leila, para Dinim, para Leilane, eles vão dizer para você os defeitos que eu tenho. E vão dizer com sinceridade. Perfeito não há ninguém. A Bíblia diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas a ideia que o apóstolo Paulo transmite para a gente é que a gente vá sendo dia a dia transformado, como ele diz na primeira carta aos Coríntios, de glória em glória, na imagem de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo. No dia em que eu fui convertido, o Espírito Santo veio habitar em mim. E o Espírito Santo, ele está em mim, está em você, com um propósito: tirar tudo aquilo que não presta e jogar no lixo, e tudo aquilo que é bom, aperfeiçoar, de tal maneira que eu vou me tornando cada vez mais parecido com Jesus, mais santo, mais irrepreensível. Eu sou eleito para ser santo e irrepreensível, você também. E mais, o apóstolo Paulo diz que Deus não tem apenas o propósito de tornar-nos santos e irrepreensíveis, mas ele diz que Deus tem um propósito para sermos para o louvor da glória da sua graça. Toda vez que uma pessoa olhar para você e ver as suas ações, as suas palavras, as suas atitudes, o seu comportamento, a sua vida, deve motivar as pessoas a dizer: Deus, maravilhosa é a tua graça. Olha a vida de fulano, olha a vida de Beltrano, Senhor, tu és maravilhoso. Eu fico imaginando
que Deus fez na vida de Pedro, de Mateus, de Madalena, o que Deus fez na vida de Paulo. Gente, pensa bem, o sujeito estava ali, assistindo o apedrejamento de Estevão, e torcendo para que o cara morresse rapidinho. O sujeito pediu autorização das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus em outro país. E ele foi todo cheio de fúria. Ele perseguiu os cristãos com ódio no coração. Eu quero que você morra, miserável. Era esse o prazer de Paulo. E o que é pior, Paulo pensava que ele estava agradando a Deus. Por isso que quando Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco, que Paulo caiu no chão e ele ficou cego, ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, atônito, ele disse: quem és, Senhor? E ele ouviu a resposta: eu sou Jesus a quem você persegue. A primeira coisa que Jesus disse para ele é o seguinte: quando você persegue um seguidor meu, você está me perseguindo. A ênfase do apóstolo Paulo aqui é para uma vida consagrada, para uma vida dedicada, para vivermos um estilo de vida que vá motivar as pessoas a dizerem, olhando para a gente: Senhor, a tua graça é maravilhosa. Olha, eu conheci esse sujeito, ele era assim, assim, assado. Agora, olha que pessoa magnífica, que maravilha essa pessoa é. Para o louvor da glória da tua graça. Deus nos elegeu. Deus nos elegeu em Cristo. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis e para o louvor da glória da sua graça. Eu quero concluir. A doutrina bíblica da eleição é um estímulo ao louvor. Devemos louvar a Deus pelo fato de sermos eleitos por Deus em Cristo antes da fundação do mundo. Que nossas vidas sejam vividas na perspectiva do louvor a este Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina bíblica é nesse sentido que nós entendemos a recomendação apostólica que diz: portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição. 2 Pedro capítulo 1, verso 10. A doutrina bíblica da eleição é um estímulo à humildade. Visto que nós somos eleitos por Deus em Cristo, sem mérito algum, mas tão somente por causa da sua infinita graça. Por um voto apenas, eu e você fomos eleitos, porque Deus decidiu antes da fundação do mundo. Não havia nem urna de papel, nem urna eletrônica. Antes que houvesse TSE, antes que houvesse justiça eleitoral, Deus escolheu, Deus elegeu a mim e a você em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis e para sermos para o louvor da glória da sua graça. Eu quero deixar para você apenas uma pergunta, só uma, para você responder no seu coração. Você quer viver para o louvor da glória, da graça de Deus? Você quer viver
um estilo de vida que vai fazer as pessoas dizerem: Senhor, eu te louvo, porque tu és o Deus da graça, porque a tua graça operou em mim e operou nas pessoas, e eu vejo a manifestação da tua graça na vida da gente. Louvado seja o nome do Senhor. Curva a sua cabeça. Eu quero convidar você a fazer uma oração de ação de graças. Eu te dou graças, Senhor, porque a minha eleição não se deve ao fato de eu ser membro de uma igreja batista. A minha eleição não se fundamenta no meu comportamento, nas minhas atitudes, nas minhas boas intenções. A minha eleição não se baseia nas boas intenções, mesmo quando eu faço coisas erradas. A minha eleição não se deve ao fato de eu ser filho do meu pai e da minha mãe, da minha herança religiosa, genética e espiritual. A minha eleição se fundamenta na graça soberana de Deus. Fale com Deus. Deus falou ao seu coração. Você tem motivo para agradecer ao Senhor, porque Deus elegeu você por causa da sua graça? Então faça um voto. Eu quero viver para a glória da graça de Jesus. Eu quero viver para ser santo e irrepreensível. Eu quero viver para Jesus. Senhor, nós te pedimos, continua falando ao nosso coração, que o teu Espírito Santo trabalhe na nossa mente, no nosso coração, para que na nossa vida se cumpra a tua palavra. Antes da fundação do mundo, o Senhor determinou enviar o teu Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer na cruz em nosso lugar. Antes que Adão e Eva pecassem, antes que eu existisse, na tua graça, na tua onisciência, o Senhor já sabia que eu ia existir e o Senhor me elegeu. A ti eu rendo toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E a forma de eu expressar o meu louvor é que eu quero viver para ti, Jesus. Eu quero ser cada vez mais parecido com Jesus. Eu quero ser santo e irrepreensível. Eu quero pertencer exclusivamente a ti. Meu coração não será dividido, Senhor, muito menos o meu amor. Tu serás o amor exclusivo do meu coração. Eu viverei para ti todos os dias da minha vida, Senhor. E eu quero ser melhor hoje do que fui ontem. E eu quero ser amanhã melhor do que sou hoje. Eu quero ser cada vez mais parecido com Jesus. Não para mim vai descer, mas para que eu cumpra o teu propósito. Para que o mundo veja e glorifique a graça do Senhor. Esta é a minha oração e eu a faço no nome precioso de Jesus. Amém.